Revisão do ensino médio, aula de número 12, a Guerra do Paraguai, sobre o Segundo Reinado. Nós tivemos já uma série de aulas sobre o Segundo Reinado. A primeira aula foi sobre os aspectos políticos, a segunda aula foi sobre os aspectos econômicos. E nessas duas aulas eu falei para vocês que o Segundo Reinado foi um período de estabilidade política. Ele conseguiu a estabilidade que o pai dele, o Dom Pedro II, conseguiu a estabilidade que o pai dele não conseguiu no primeiro reinado, e que os regentes também não conseguiram, né, por causa daquelas disputas que tinham entre os grupos políticos, não grupos sociais, né, já que esses grupos políticos pertenciam à mesma classe social. É, e, e ele conseguiu essa tranquilidade, essa estabilidade ali, fazendo aquele revezamento, e também por causa da riqueza que foi gerada pelo café e pela manutenção da escravidão, que ele atendia aí um desejo dessa elite agrária que comandava o país. Então, o começo do fim, né, aí do segundo reinado, né, quando as coisas começaram a ficar ruins, foi a Guerra do Paraguai. Né? Se você puder elencar um ponto negativo do segundo reinado de Dom Pedro II, foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi desastrosa para todos aqueles que participaram dela, né? Não houve vencedores na Guerra do Paraguai. Aqueles que venceram a guerra ficaram destruídos também, assim como o Paraguai que ficou aniquilado, né? Todos, ou seja, todos saíram no prejuízo. Foi uma guerra desastrosa para todos os envolvidos. A Guerra do Paraguai foi o mais intenso e importante conflito de que o Brasil participou durante o período monárquico. Muitas versões históricas procuram compreender as causas e as características do conflito. Né? Tem algumas versões que dizem que o Paraguai era uma potência, que iria se transformar numa potência capitalista. Isso é uma mentira, né? Não se pode levar a tanto. Pode-se concluir que a Guerra do Paraguai foi causada pelos conflitos de interesse dos países platinos, principalmente Brasil e Paraguai, que disputavam o controle de navegação dos rios da Bacia Platina e a hegemonia na região. O projeto modernizador expansionista do presidente paraguaio Solano Lopes ameaçava os interesses geopolíticos brasileiros. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Foi uma guerra de questão geopolítica na região Platina. Por que essa região da Platina era tão importante lá no século XIX, lá em meados do século XIX? Porque era o lugar de saída ali. A navegação se dava pelo Rio do Prata, né, para sair para exportar. Não existia uma rede de estradas, de rodovias, por exemplo, hoje a gente leva direto para o Porto de Santos, para rodovias, né? Muito menos rodovias tinha ferrovias tinha naquele período. Então, se você tem ali bloqueada ali a região do Plata, né, você perde sua saída, você teria que buscar outras formas que seriam caríssimos, né? Por isso, nessa disputa geopolítica, quando eles perceberam a ascensão de Solano Lopes, né, que era o presidente do Paraguai, que era comunista, né, né, tinha aí essa ameaça de fazer uma ditadura lá no Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai se uniram em torno de uma tríplice aliança contra os paraguaios. Um ponto interessante aí é que o início da guerra se deu, sempre tem aquilo lá, os fatores que levam à guerra e o estopim da guerra, né? Que nem sempre é relacionado aos fatores que levaram à guerra, né? Tem o pretexto, né? E o pretexto usado para entrar em guerra e os motivos estão por trás.
Então, o estopim da guerra foi exatamente uma questão com o Uruguai, né? O Brasil, ele invadiu o Uruguai, né? Por que o Brasil invadiu o Uruguai? Porque o Brasil tinha perdido o Uruguai na Guerra Cisplatina, e o Brasil invadiu o Uruguai. E o Paraguai, né, tinha anunciado que se o Brasil invadisse o Uruguai, iria declarar guerra ao Brasil. E foi isso que aconteceu, né? O Brasil invadiu o Uruguai e então Solano Lopes declara guerra ao Brasil, né, para defender o Uruguai e também com aquele medo de que entrasse e depois fosse o Paraguai conquistado pelo Brasil, né, numa suposta aí avanço imperialista brasileiro. Porém, aí você olha e fala, pô, mas Brasil, Argentina e Uruguai estão contra o Paraguai. Que história é essa? A história é que houve uma mudança de poder dentro do Uruguai, e aí o Uruguai, né, passou a ser contra o Paraguai, né? É mais ou menos para explicar, sempre uso essa história do Brasil, né? O Brasil, quando estava nos governos do PT, era amiguinho da Venezuela, não é? Depois que entrou o governo aí Bolsonaro e o Temer, né? Temer era mais neutro, mas o governo Bolsonaro, o Brasil é inimigo do governo que está lá na Venezuela. Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? Se houvesse uma guerra, supostamente, no período Dilma, com certeza o Brasil seria aliado aí da Venezuela. Hoje, o Brasil não seria aliado da Venezuela. Só, só para vocês compreenderem, né, que não é o povo do país em si que decide se vai aliar a X ou a Y, mas sim o determinado grupo político que está no poder e a ideologia desse grupo político que se alinha ou não com a de outro país. Então, por isso, né, que o Brasil invade o Uruguai, o Paraguai entra na guerra para proteger o Uruguai, e depois acontece que Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra o Paraguai, tendo o apoio aí, lógico, da Inglaterra, que vai lucrar pra caramba com essa guerra. Muitos escravizados foram enviados para o conflito a fim de ampliar as forças brasileira. Então, foi muito importante a entrada desses escravizados na guerra, né, porque aumentou o sentimento abolicionista, né, quando eles começaram a participar do exército, e dentro do exército também aumentou o sentimento abolicionista. E aí o exército vai passar a ser abolicionista. Então, um ponto importantíssimo, né, nessa caminhada aí para a abolição da escravidão foi a Guerra do Paraguai, né, que escancarou questões, por exemplo, o escravizado que ia para a guerra, ele recebia alforria, mas quando ele voltava da guerra, ele encontrava sua família ainda escravizada, né? Imagina você vir como um herói do país e encontrar ali a sua mãe recebendo chibatadas em praça pública. Então, isso escancarava e aumentava esse sentimento abolicionista nos brasileiros e no exército. E o exército passou a não obedecer mais, por exemplo, perseguição, a formação de quilombos, né? Mandava o exército lá destruir, o exército não ia, né? Por quê? Porque aqueles muitos negros, né, pretos, né, como é o termo usado agora, eram irmãos de farda. Então, esse ponto, a Guerra do Paraguai criou esse novo contexto aí nesse combate à escravidão. Então, para eles era prometida em caso de destaque, na vitória da guerra, a alforria. A guerra teve várias fases e terminou em 1870, com a vitória da Tríplice Aliança. Como consequência da guerra, o Paraguai foi destruído e mais da metade da sua população dizimada. Então, o resultado da guerra foi catastrófico para todos, e para o Paraguai, mais ainda. O Paraguai teve praticamente toda a sua população adulta masculina
dizimada. Então, ao final da guerra, o Paraguai era um país de mulheres, crianças e velhos. A população adulta masculina praticamente foi dizimada na guerra. Pela guerra e pelas doenças, né? Na Guerra do Paraguai, nós tivemos o episódio da varíola, né? Que é uma doença altamente contagiosa, né? Que contaminou os soldados. Então, morreram muitos do Paraguai e muitos aqui do lado brasileiro. Inclusive, é um episódio aí da história de Cuiabá. Quando os soldados voltaram para Cuiabá, eles foram, conquistaram a região ali no Mato Grosso do Sul, próximo ao Pantanal, e quando eles voltaram contaminados pela varíola. Inclusive, foi até fácil vencer, por quê? Porque os paraguaios estavam fugindo da varíola também. E aí, eles voltaram e contaminaram, morreu praticamente metade da população da vila aqui de Cuiabá, por causa da varíola, durante a Guerra do Paraguai. Para o Brasil, a dívida externa com a Inglaterra cresceu, consequentemente, sua dependência econômica. Então, está vendo como foi desastroso a entrada do Brasil e a realização dessa guerra contra o Paraguai? A dívida externa começa lá com a independência, né, que a gente paga uma indenização aos portugueses, emprestando dinheiro da Inglaterra. E agora, com a Guerra do Paraguai, temos aumentado ainda mais essa dívida externa com a Inglaterra e, consequentemente, a nossa dependência econômica em relação aos ingleses, que vai perdurar aí, né, enquanto a Inglaterra for a nação hegemônica até as guerras mundiais aí do século XX. E aí depois nós vamos ter a ascensão dos Estados Unidos e vamos passar a ser dependentes dos Estados Unidos. Né? Oi. Então, o único benefício que teve foi a conquista do Brasil pelo Rio Platina? Sim, depois da guerra abriu, né? Abriu ali o acesso à bacia platina, inclusive foi muito boa para a economia daqui do Mato Grosso. Né? A gente começou a exportar bastante produtos ali pela bacia platina. Mas assim, de qualquer forma, a guerra foi desastrosa, né? Poderia, por exemplo, buscar outra forma de forma diplomática, né? De acesso à bacia platina, né? E não esquecer do fator da escravidão. Foi um fator importante para os escravizados, né? Eles conseguiram o apoio do exército, e outro fator importante é o protagonismo do exército. Aí o exército vai voltar com a moral, né? E isso vai levar ao exército a dar o golpe da República mais tarde. Então, o exército vai voltar muito forte. Então, o resultado da guerra, prático, é aumento do sentimento abolicionista, né, por causa da participação dos negros, dos escravizados, aliás, na guerra, maior destaque para o exército na política. O exército passa a se mostrar como única instituição que, né, funcionava no Brasil, e, como você disse aí, a abertura da bacia do Prata. Então, como eu estava dizendo, está aqui, ó, nesse slide. O exército voltou do conflito mais organizado e bem conceituado pelo povo brasileiro, que passou a reconhecer a instituição militar como um símbolo nacional vitorioso. Aqui nós temos uma imagem daquilo que eu falei para vocês, né, que é o escravizado voltando da guerra como herói, né, e vendo ali alguém da sua família recebendo chibatas ali, né? Então, colocava em questão aí, né, essa contradição, né? E foi aumentando esse sentimento abolicionista até chegar à abolição em 1888. Lógico, tivemos várias leis paliativas que vocês lembram, né? Teve a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e gradativamente a escravidão foi sendo abolida no Brasil, e a Guerra do Paraguai, né, de certa forma,
ajudou a chegar a este momento.